A paz do Senhor Jesus. Hoje eu vim aqui para trazer uma palavra para o seu coração e através dessa palavra também estarei testemunhando para a edificação da sua fé. E a palavra o qual eu irei deixar aqui é para fortalecer a sua vida espiritual com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E o título da palavra que eu irei trazer para os nossos corações diz assim: Jesus acalmou uma tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra se encontra em Mateus, capítulo 8, e o versículo 23 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Irei ler aqui rapidamente a palavra do Senhor. E diz assim: E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhe: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado seja o nome do Senhor. E diante desta palavra eu irei trazer algo para o seu coração. Louvado seja o nome do Senhor. Um fato que aconteceu comigo. E lembro-me que uma mulher, ela falou assim para mim e disse assim: Filha, Deus manda lhe dizer que vai se levantar uma tempestade muito grande sobre a tua vida. E ela disse: Mas não temas, porque Deus, Ele é contigo. E quando eu ouvi o que essa mulher falou para mim, eu olhei para a minha vida, olhei para a situação em que eu me encontrava e eu disse assim para Deus: Deus, se o que essa mulher disse para mim veio de ti, que vai se levantar uma grande tempestade na minha vida, e que para mim não temer, que o Senhor está comigo, se isso veio de ti, Deus, eu quero que o Senhor me confirme, eu quero que o Senhor me revele nos sonhos. Louvado seja o nome do Senhor. Por que eu falei isso? Porque eu, como cristão, e você, como cristão, você não quer receber nada que venha de ruim na tua vida. Eu também não quero receber nada de ruim na minha vida. Não é? Nós queremos receber coisas boas da parte de Deus. Mas Deus é aquele que envia pessoas para nos falar. Vai se levantar uma grande tempestade, mas não temas, porque Deus está contigo. Porque nessa tempestade você não morre. Você pode perder alguma coisa nessa tempestade, mas nessa tempestade Deus está te dando escape. Irmãos, e quando essa mulher falou isso para mim, eu não tive mais paz na minha alma. Aí você pode até dizer assim: mas o que vem de Deus traz paz para a alma. O que vem de Deus não nos deixa atribulado, não nos deixa aflito. Não é? Quando eu ouvi a mensagem vinda para minha vida dizendo que ia chegar uma tempestade na minha vida,
eu fiquei atribulada. Eu disse: Deus, olha para o cenário que eu estou vivendo. Se vir uma tempestade na minha vida, eu não vou resistir. Isto foi eu falando para Deus. Porque é assim que acontece em nossas vidas. Quando vemos as tempestades chegando sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, a gente fica como os discípulos. A gente fica desesperado. A gente fica angustiado. A gente fica, aleluia, às vezes sem fé. Não é? Pois foi isso que aconteceu na minha vida. Então eu fiquei atribulado. E eu comecei a orar e dizer: Deus, eu não queria acreditar naquela palavra que tinha vindo daquela mulher para mim. Deus mandou eu te dizer que vai vir uma tempestade sobre a tua vida muito grande. Mas não temas, porque Deus está contigo. Louvado seja o nome do Senhor. E eu orando, pedindo a Deus: Deus, me revela, me mostra nos sonhos. E naquela mesma semana eu tive um sonho. E o sonho é que eu via uma canoa e eu via eu e o meu esposo dentro. E essa canoa parecia o mar. Estava no meio de um mar. E eu via eu e meu esposo dentro daquela canoa tranquilamente. O mar estava calmo. Quando de repente eu olho para o lado, eu já vi imediatamente uma onda se levantando. E quando eu vi aquela onda se levantando, não deu tempo nem eu clamar. Quando eu me espantei, aquela onda já bateu naquela canoa em que eu e meu esposo estava e arremessou aquela canoa muito para longe. Só que mesmo assim eu e meu esposo ainda estava dentro daquela canoa. Quando eu respirei, só deu tempo respirar fundo. Quando respiremos fundo, que eu olhei novamente, vinha se formando outra onda mais alta do que aquela que foi lançada primeiro. E quando eu olhei para aquela onda, imediatamente aquela onda arremessou-se contra a canoa em que eu e o meu esposo estava, e ali a gente quase cai daquela canoa em que nós estávamos, mas não caímos. E a gente respirou fundo e quando olha, aleluia, para o lado, a gente vê outra onda mais alta, mas tão alta, tão forte, que eu dizia assim: meu Deus, eu não vou resistir. Irmãos, e aquela onda foi tão grande, arremessou-se contra a canoa em que nós estamos. E eu vi quando aquela canoa voou, quando eu e meu esposo voamos para fora daquela canoa, para fora do mar. E quando eu me deparo, eu olho para mim e eu vejo que eu estava segurando era como se fosse uma barreira muito alta, e eu estava segurando, eu fiquei pendurada nesta barreira, eu fiquei segurando com as mãos, e eu vi que a barreira onde eu estava estava caindo. E quando eu olho para baixo, eu vejo que eu estou tão alta que eu consigo ver as pessoas lá embaixo, muito pequenininho assim. E eu vi que eu estava muito alta. E quando eu olhei e vi que eu estava ali pendurado, e que ali onde eu estava pendurado naquela ribanceira estava começando a cair. E eu só lembro que só deu tempo eu dizer assim: Senhor, socorre-me. E quando eu dizia: Senhor, socorre-me, foi tão rápido, irmão, que eu pude ver uma mão tão grande, mas tão grande,
essa mão era tão grande que eu não podia ver quem era a pessoa que estava estendendo aquela mão para mim. Aleluia. Quando eu gritei, Senhor, socorre-me. Aleluia. Que eu olhei, eu já estava segurado por aquela mão tão grande. E aquela mão, eu lembro que ela fez só assim, ó, me puxou. Quando me puxou e me jogou eu para cima da ribanceira. E que eu olhei, meu esposo estava lá em cima da ribanceira. E eu lembro que eu segurei a mão do meu esposo. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E eu comecei a agradecer a Deus, dizendo assim, Deus, muito obrigado, porque eu escapei com vida. Muito obrigado, porque eu escapei somente com a minha vida. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tive esse sonho. Quando eu tive esse sonho, eu já estava atribulada. Aleluia. Quando eu digo assim atribulada, eu já estava ali preocupada direto com aquilo que aquela irmã tinha dito para mim, que ia se levantar uma tempestade. E quando eu tive esse sonho, a confirmação, aleluia, que realmente a tempestade vinha sobre a minha vida, eu fiquei mais angustiada ainda, mais preocupada ainda, e dobrei os meus joelhos e comecei a clamar. Eu começava a clamar e não tinha hora, não tinha dia, era todo momento. E eu sempre lembrando e clamando e dizendo, Deus, eu estava olhando para a minha vida, estava olhando para a minha fraqueza, estava olhando para as minhas forças, que já estava pedindo era socorro. E eu dizia para Deus, Deus, eu já estou tão cansada, eu já não tenho forças para lutar, eu já não tenho voz para clamar, mas eu te peço, Deus, dessa tempestade que eu estou vendo, eu não vou escapar, eu não vou resistir. Eu disse para Deus, aleluia. Louvado seja, eu ainda nem tinha entrado na tempestade, irmãos. Aleluia. E já estava sem fé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque estava olhando para a minha força. Porque estava olhando para a minha vida que já estava sem força. Mas estava esquecendo que quem nos dá força é Deus. E que quem está conosco nas tempestades é Deus. E que é Ele que acalma toda tempestade no momento e na hora certa. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu tive esse sonho, confirmação de Deus, eu comecei a orar. Eu não queria aceitar aquela tempestade, não. Eu comecei a orar e comecei a dizer, Deus, o Senhor pode me livrar desse vento. Deus, esse vento, essa tempestade está se formando em minha direção, eu não vou resistir. Me livra. Eu comecei a dizer, me dá escape. Desvia esse vento, essa tempestade da minha vida, porque eu não vou sobreviver não, Deus. Eu comecei a orar assim, irmãos. E depois de 3 dias, eu orando por essa mesma situação, dizendo a Deus, insistindo, Deus, esse vento para ti não é nada. Desvia esse vento de mim, Senhor. Eu não quero passar por essa tempestade, porque eu sei que eu não vou sobreviver. Irmãos, depois de 3 dias, apresentando para Deus nessa mesma tecla, aleluia, e eu orando, e Deus falou assim para mim, filha, não peça para eu desviar a tempestade da tua vida. Ele começou a dizer,
Não peça, aleluia, para eu desviar aquilo que já está determinado para a tua vida. Aleluia. Não peça para eu desviar essa tempestade, porque ela já está programada para vir para a tua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Em vez de você ficar pedindo, ele começou a falar, em vez de você ficar pedindo para Deus desviar essa tempestade do teu caminho, começa a mudar a tua oração. Aceita. Aleluia. Porque é necessário você passar por essa tempestade. Ele começou a dizer, aceita isso. Aceita isso que dói menos. Porque é necessário você passar por essa tempestade. Mas nessa tempestade eu vou te dar escape. Nessa tempestade tu não vai morrer. Nem que tu escapa só com a vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí depois disso, eu mudei a minha oração. Eu aceitei a tempestade vir sobre a minha vida. Aí sabe o que eu fiz? Eu comecei a dizer, Deus, já que o Senhor é o Senhor que está enviando essa tempestade sobre a minha vida, eu te peço. Eu não vou mais insistir para o Senhor desviar a tempestade da minha vida. Mas eu te peço, Jesus, não deixe eu perecer nessa tempestade. Eu comecei a clamar, dizendo para Deus, Deus, não deixe eu perecer nessa tempestade. Eu comecei a clamar, a dizer, Deus, me segura nessa tempestade. Porque eu sei que se o Senhor não me segurar nessa tempestade, eu não vou resistir. E eu comecei a dizer, me dê forças para vencer a tempestade. E aí, a minha oração mudou. A minha oração foi essa. Foi apenas essa durante muitos dias. Deus, me ajude a vencer essas tempestades que vêm. Louvado seja o nome do Senhor. Passa comigo, Deus, segurando nas minhas mãos, porque eu sozinho eu sei que eu não vou vencer. Porque é somente pela tua mão que eu irei vencer essa tempestade. Louvado seja o nome do Senhor. Tu tá entendendo que Deus me trouxe aqui para falar para você? Louvado seja o nome do Senhor. É que você também vai vencer as tempestades. Que Deus vai te dar força para vencer as tempestades. Porque nas tempestades tu pode achar que tu tá sozinho, mas tu não tá. Deus está, aleluia, observando você. Deus está ouvindo você. Aleluia. E no momento que tu pensar que tu vai perecer, é onde Ele estende a mão e te segura. Que no momento que tu vê que tu vai cair no abismo, Ele chega e te socorre, te dá escape. Aleluia. Que tu, no momento que tu pensa que a tempestade que chegou na tua vida, que tu não vai sobreviver dela, mas Deus me trouxe aqui para te dizer que Ele me deu escape. Aleluia. Irmã Línia, as tempestades veio. Veio a primeira tempestade, veio. Não te arrancou do barco, não. Veio a segunda tempestade, veio. Não te arrancou do barco, não. Veio a terceira tempestade, veio.
Mas essa veio com tanta força, com tanta violência, que essa tempestade achou que ia me sucumbir, que ia me destruir. Aleluia. Aline, você foi arremessada do barco? Fui. Eu fui arremessada para fora do barco. E quando eu olhei, estava num abismo profundo. Estava prestes a cair no abismo profundo. E Maline, o que você fez? Eu abri a boca e clamei: Deus, socorre-me. E no momento que eu pensei que eu ia cair, no momento em que eu pensei que eu ia morrer, eu vi a mão do Senhor me segurando. Aleluia. Eu vi a mão do Senhor me tirando daquele abismo. Aleluia. Eu vi a mão do Senhor me dando escape. Aleluia. É por isso que eu estou aqui, trazendo essa palavra para o teu coração e testemunhando. Aleluia. Aí você pode dizer, eu venho aqui dizer para você, aleluia. Você pode até perguntar, Maline, Jesus estava no barco dos discípulos? Estava. E mesmo assim se levantou a tempestade? Sim, mesmo assim se levantou a tempestade. Entenda o que Deus está falando contigo. E Maline, mesmo os discípulos estando com Jesus, mesmo se levantou um vento tão forte contra o barco? Sim. Mesmo estando com Jesus, veio-se uma tempestade muito grande, se levantou contra o barco dos discípulos, contra o barco em que Jesus e os discípulos estavam. Eles pensaram que ia morrer? Sim, pensaram que iam morrer, porque eles, aleluia, eu creio que eles já tinham passado por outras tempestades, já tinham vencido outras tempestades na vida. Mas quando eles viram aquela tempestade tão violenta contra o barco, que estava a ponto de se afundar, que o barco já estava enchendo-se de água, aleluia, eles pensaram que ia morrer, eles ficaram desesperados. Eles olhavam para Jesus, Jesus dormindo e dizendo: mestre, não se importa que nós perecemos. É Deus dizendo para mim e para você, aleluia, que eu e você não temos o controle das tempestades que vêm sobre nossas vidas. Quem tem o controle da tempestade que assola a tua vida e da minha vida é Deus. Aleluia. Deus está na sua vida, está. Deus está na minha vida, está. Aleluia. As tempestades vêm sobre minha vida. A tempestade vai se levantar contra a tua vida. Vai. Você já está vivendo essa tempestade, está com medo de morrer, está com medo de perecer, está com medo, achando que não vai conseguir. Mas Deus me trouxe aqui para te dizer, Ele tem o controle da tempestade da tua vida. Ele que manda as tempestades contra a tua vida para te fortalecer, para te dar vitória, aleluia, para você ter fé, para você abrir a boca e clamar, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Marlene, qual foi a tempestade que quase que você perece? Por as tempestades que surgiu na minha vida, aonde eu entrei em depressão, por coisas que me deixou muito triste,
por coisas que não estavam no meu controle, por coisas que eu não podia dar jeito, que me feriu, que me machucou, que me deixou muito amargurada. Isso me levou a estar na beira deste abismo, aonde eu me vi nesse abismo, prestes a cair nesse abismo, mas aonde eu clamava e dizia: Deus, me dá escape. Deus, me tira dessa situação. Deus, me segura, porque eu não tenho força. Mas se o Senhor tem plano, projetos ainda para comigo, me tira dessa situação. Me restaura. Me levanta. Me cura. Sara. Aleluia. Me renova. Me enche da tua presença. Me enche de louvores. Me enche da tua unção. Me renova por completo. Me enche da tua palavra. Louvado seja o nome do Senhor. E estou aqui dizendo para você e testemunhando para você, se tem alguém digno de ser adorado, é Deus. É esse Deus, aleluia, que me deu escape. Estou aqui vivo, glorificando, falando da palavra de Deus, testemunhando o que Ele fez na minha vida. Aleluia. Para que você possa ser edificado através desse testemunho. Para que você possa ser fortalecido por Deus através dessa palavra. Aleluia. Porque com Jesus você vai vencer muitas tempestades. Você não vai morrer nessa tempestade, não. Você pode estar fora do barco, mas Deus está contigo. Porque Deus te deu escape.